Eu vou agora começar a aula de compaixão e autocompaixão. O meu nome é Lina, eu sou mestre em ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e fui convidada para participar desse projeto. E o nosso trabalho foi a eficácia da terapia focada na compaixão em grupo para pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. E aqui eu vou falar uma parte desse projeto. No final, tem todas as referências bibliográficas para vocês poderem acessar, e alguns vídeos que estão disponíveis na rede, falando de compaixão e autocompaixão. Primeiro, então, a gente precisa saber o que é compaixão. Então, são várias definições que são utilizadas dentro da espiritualidade da religião, mas aqui eu vou falar muito mais dentro do escopo da psicologia, da psicoterapia, tá bom? Quando a gente vai falar de compaixão e autocompaixão, o que a gente precisa primeiro saber? Qual a origem dessa palavra, né? Então, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra, do latim, compate quer dizer sofrer com. Então, a gente está enxergando essa ideia de sofrer com como uma qualidade humana, que todos nós temos, uma qualidade essencial. E essa qualidade permite o quê? Permite que você possa sentir, compreender e responder ao sofrimento dos outros. Não só dos outros, mas também do seu. E aí é o conceito de autocompaixão. É também uma habilidade que pode ser aprendida e treinada. Então, o foco dessa aula é falar da compaixão como uma habilidade humana e, como tal, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada. O Dalai Lama vai definir compaixão numa frase muito interessante. Compaixão é uma sensibilidade com o sofrimento de si e dos outros, com um compromisso profundo para tentar aliviá-lo. O que é interessante nesse conceito que o Dalai Lama utiliza é que ele vai definir compaixão como uma sensibilidade com o sofrimento, primeiro de si e depois dos outros, então ele coloca nessa ordem, e o compromisso é profundo de que a gente possa aliviar esse sofrimento. Então, quando a gente está falando de sofrimento humano, a gente não está falando aqui de eliminar, de extinguir, a gente está falando de aliviar, de prevenir se possível, tá? Outra frase é a gente parar para pensar aqui, essa frase do Dalai Lama dentro do budismo tibetano, como é que ela seria bem utilizada no escopo da psicologia, no escopo da psicoterapia? Então, a terapia focada na compaixão, que é o tema da minha dissertação, é como que a gente traz uma abordagem dentro da psicologia que seja integrativa e que consiga estar juntando a psicologia da evolução, a psicologia social, a psicologia do desenvolvimento, um pouco de psicologia budista e muito de neurociência. Essa é a proposta do professor Paul Gilbert, que criou a terapia focada na compaixão. A referência bibliográfica está toda no final da aula, tá bom? Então, a gente vai pensar num processo e numa teoria que possa aplicar a compaixão em psicoterapia, isso é a TFC, e o treino da mente compassiva, que são várias atividades que são destinadas a desenvolver esses atributos de compaixão que vão influenciar a regulação do afeto. O que a gente sabe que é importante trabalhar com compaixão e autocompaixão? Por quê? Porque pessoas com elevados níveis de vergonha e culpa podem ter muita dificuldade em ter um diálogo interno que seja autocompassivo. Essas pessoas geralmente vieram de histórias de abuso, de negligência, de ausência de afeto e que são muito vulneráveis às ameaças de rejeição. E aí o foco terapêutico a gente vai trabalhar nas memórias que envolvam esses ciclos de vergonha e culpa. Essas pessoas geralmente têm muita dificuldade de gerar sentimentos de carinho e, portanto, dificuldade em ter autocompaixão.
Os aspectos dessa terapia focada na compaixão, e aí você pode pensar nisso como essas habilidades para expressar a compaixão, um ambiente seguro para que isso seja possível e como uma relação não só terapêutica, mas uma relação interpessoal qualquer, possa gerar compaixão e autocompaixão. E quais os tipos de compaixão? Então a gente está de novo citando Dalai Lama, que ele diz: se você quer que os outros sejam felizes, pratique compaixão. Mas se você quer ser feliz, pratique compaixão. Então é interessante a gente trazer essa essência humana de que a compaixão poderia talvez ser esse ingrediente que todo mundo tem, mas que às vezes não conhece, nunca treinou e que pode treinar. Pensando nas tradições do budismo, o Jinpa, ele vai definir também compaixão como um fenômeno natural, quer dizer, está no seu kit de humano, mas também um estado mental que vai focar no outro e deseja que esse outro tenha alívio do seu sofrimento, tá? Só que esse outro aqui no caso pode ser você mesmo, então você pode estar conectado com o seu próprio sentimento, sofrimento e gerar autocompaixão. 3 aspectos importantes falando de compaixão. Primeiro, é um sentido que envolve emoção e afeto, que é o seu sentimento de preocupação com o sofrimento do outro ou com o seu mesmo. Um aspecto cognitivo, que você percebe esse sofrimento do outro ou de si mesmo. E também é interessante que a gente pensar em algo motivacional, porque o desejo de ver o outro ter o sofrimento aliviado já é em si um momento diferente do sofrimento anterior que você estava. E nas pesquisas, 3 elementos muito importantes. Primeiro, notar o sofrimento do outro, empaticamente, compassivamente sentir a dor do outro e agir para aliviar o sofrimento. Então, nesse caso, a gente está falando de ação. Aqui a gente não está falando de um treino de compaixão meditativo, a gente está falando de uma ação que gera a partir da sua compaixão. E é importante definir e deixar bem claro o que não é compaixão. Então, compaixão não é dó, piedade, pena, não é apego, porque não é centrado em você, é para o outro, é dirigido para o outro, e não é somente um sentimento de empatia, porque eu posso empatizar com você, mas ficar muito mal com o seu sofrimento. A compaixão, ela é a empatia, mas ela é além, porque leva a uma ação compassiva que diminui também o seu sofrimento. E não é simplesmente um pensamento. A gente, no treino da compaixão, a gente vai transformar isso numa ação. E quais são os tipos de compaixão? 3 tipos. Eu para você, então a compaixão para o outro, talvez essa seja mais fácil e a mais confundida com pena, porque às vezes você faz com pena e não por compaixão. A vinda do outro, que é você receber a compaixão do outro, às vezes é um pouco difícil, se você é muito autossuficiente, é complicado, você não recebe muito bem isso do outro. E o terceiro, que seria a autocompaixão, talvez o nível mais complexo, para você gerar compaixão em você mesmo, tá? Mas através do treino da compaixão isso é possível. E se isso é possível, você poderia estar em qualquer situação, em qualquer lugar, frente a qualquer evento, e você conseguiria, num exercício de respiração, num momento, você gerar autocompaixão e aliviar seu próprio sofrimento. E é possível treinar a compaixão? Claro que é possível treinar a compaixão. Esse é o trabalho que a gente faz no treino da compaixão. E precisa preparar para que a pessoa seja capaz de receber a compaixão, né? Então, às vezes ela não tem esse treino ainda, e aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai diminuir o seu grau de hostilidade consigo mesma, que é o autobullying que eu chamo, né? Então, é importante a gente perceber quais os bloqueios, os medos e as resistências que essa pessoa tem em receber compaixão ou ser compassivo, carinhoso consigo. Desenvolver uma motivação compassiva para que ele se engaje nessa mudança, nesse trabalho. E ter esse sentimento de pertencimento, né, de um grupo, de um local, que você se sinta seguro, que você se sinta alegre e compassivo.
E aí no final da aula tem alguns artigos, o tempo é curtinho para a gente falar muito, mas nas referências bibliográficas vocês vão ver alguns vídeos, tá? Alguns links de YouTube que a gente tem algumas coisas interessantes e artigos. E a principal referência da aula, lógico, é a tese que está no Teses USP. E aí no último slide vocês vão ter tudo isso bonitinho, tá bom? Muito obrigada, em nome do trabalho de espalhar a compaixão. Quero convidar vocês para fazer um exercício de compaixão que pode ser efetuado em qualquer lugar que você estiver. Você está cansado no meio de um curso, no meio da aula, no meio de uma reunião? Primeira coisa, os 2 pés apoiados no chão, naturalmente a sua coluna fica mais ereta e você coloca as 2 mãos aqui no seu plexo solar. Se concentra na sua respiração. No ar que entra, que vai parar lá embaixo, e no ar que sai. Observa o ar que você respira, o caminho que ele percorre. Na hora que ele entra pelo teu nariz, passa pelo seu pescoço, passa pelo seu tronco e você tenta levar lá embaixo, onde estão as suas mãos. Inspira e solta. Faz esse movimento pensando em se cuidar, em trazer o ar de fora e filtrando, levando lá embaixo. E na hora que você expira, você está tirando de você o que te incomoda, o que te desorganiza, as emoções que não estão te ajudando. E na hora que você inspira, você leva essa sensação boa de que você pode escolher o que você vai levar para dentro de você. Se você colocar a mão no coração, você percebe que você faz uma conexão entre o plexo solar e o coração. E você continua prestando atenção na sua respiração. Quando você está concentrado na sua inspiração, no ar que entra, você pode criar um calorzinho gostoso aqui no seu peito e só você pode fazer isso. Então, o trabalho do treino da compaixão é você ter essa consciência de que o seu corpo, além da sua morada, é também o responsável pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, pela sua autocompaixão. E quem sabe, com alguns minutinhos, prestando atenção no seu coração, nas suas emoções, nas suas necessidades, você possa se responsabilizar pelo seu bem-estar, pelo seu contentamento, pela sua paz. E assim, devagarinho, todo dia, alguns minutinhos do seu dia, você vai aprendendo a se cuidar melhor, a ser mais carinhoso com você mesmo. E assim você vai treinando ser mais compassivo. Não só com o outro, primeiro com você. E aí sim você vai poder ajudar as pessoas que precisam de você. Respira e concentra nesse calorzinho gostoso no seu peito, nessa alegria, nesse contentamento que você é capaz de gerar para você mesmo. E fique com essa sensação gostosa que dura dias, horas, uma vida inteira, se você treinar, se você se responsabilizar, se você decidir. É isso.